Anteriormente, na saga Gorjan. Fraterri consumou seu plano de dominar as tribos Gorjãs, submetendo Zerteu e Balter, líderes dos Termarels e dos Carsens. Enquanto Balter foi enviado para as colheitas do bosque, Zertreu migrou para a região de Rutader, que recebia Gorjãs que fugiam ou eram exilados de suas tribos. Dessa forma, a tribo de Rutader se fortalecia a cada dia. Por outro lado, Rutader teve uma cria com Vahame. Essa jovem Gorjã se mostrava cada vez mais interessada no bosque, lugar onde a serpente guardava seres misteriosos. Seres que deixaram Rutader temeroso e por isso, precisava descobrir a qualquer custo quem eram aquelas criaturas que viviam protegidos pela grande serpente. Agora vamos continuar com a saga Gorjan, a origem com a narrativa centrada nas terras da tribo de Rutader. Rutader estava agitado. Seus urros foram ouvidos por todos. Os outros Gorjãs não o tinham visto assim desde que chegaram ali. Zertreu foi até a gruta dele. Há algum problema? Não me esconda nada. Curvei-me a você quando cheguei aqui lhe aceitando como líder, sei quando um líder está agitado, pois já foi líder. Não estamos sós na região, há seres dentro do bosque. Como? Você sempre nos advertiu a não irmos lá por causa da serpente, e nós a vimos, ela parece sagaz. É a serpente que Gafri falou. Ela matou alguns Gorjãs. Naquele momento, Zertreu também se agitou. Não tenho tanta certeza se foi ela. Interrompeu Rutader. Como assim? Zertreu ficou intrigado. A cria de Vahame a viu próximo de alguns seres dentro do bosque. Ela não lhes fez nada. Ela protege algumas criaturas que há no bosque. Isso a torna mais perigosa para nós. Avise os Gorjãs. Rutader seguiu o conselho de Zertreu e reuniu os poucos Gorjãs da região. Sabemos que há seres dentro do bosque e que a serpente as protege. Zertreu nos aconselha que de forma alguma nenhum Gorjã chegue perto de onde eles estão. Se souberem que estamos aqui, poderemos ser perseguidos e até expulsos, mesmo que há muitas luas estejamos aqui sem nenhum sinal de outro ser ou Gorjã, mas apenas animais. Nós sabemos agora que aquela região não tem apenas a grande serpente, mas há seres também lá no bosque. E se um Gorjã for? Perguntou Vahame. Será exilado, isso se conseguir voltar de lá. Respondeu Rutader. Enquanto os Gorjãs voltavam a se espalhar pela região, a cria de Vahame voltou ao alto da pedra de onde ela poderia olhar em segurança o bosque que ficava muito abaixo da montanha. De lá, ela podia ver a enorme serpente junto à grande árvore. O que está fazendo aqui? Perguntou, de repente, Quagril, Gorjã descendente de Zertreu com Vahame, que lhe nasceu depois que ele chegou à região. Tenho observado a serpente. Quando o sol começa a se esconder nas montanhas, ela sai da árvore e se ausenta por muito tempo. Já há algumas manhãs que observo do outro lado dessa colina que os seres aparecem para colher do outro lado do bosque. Ela está com eles até o nascer do sol, depois não. O que você pretende? Gostaria de ver aqueles seres mais de perto. Mas como? Venha, vou lhe mostrar algo. A jovem Gorjã levou Quagril até umas grutas abaixo das colinas onde eles estavam. Era uma mata fechada e de difícil acesso. Não podemos descer. Falou ele. Venha, não há perigo, a serpente não pode nos sentir daqui. Eles desceram para perto de uma pequena cachoeira e entraram em umas fendas nas pedras. Que lugar é este? Perguntou ele. Este é o lugar onde a serpente muda de pele. Esta é a gruta dela? Indagou Quagril. A jovem, então, respondeu. Sim. Já a vi subindo para cá. Toda tarde, ela vem e só sai ao nascer do sol. Todo dia, na virada da tarde, ela se ausenta do jardim. Ela sempre faz isso? Sim, menos um dia, quando parecia espreitar o que os seres faziam no bosque. Ela veio muito tarde para cá. Como sabe de tudo isso? Quis saber Quagril. A jovem respondeu. Eu a observo, quero dar a pele dela para Rutader.
Quagrel ficou pensativo. Depois falou. Seus dias de se unir com um Gorjan estão chegando. Você vai escolher Rutader. A jovem lhe respondeu. Quero uma cria dele e também lhe dar uma imagem para o grupo. Seremos a tribo da serpente. Se mostrando impaciente, Quagrel falou. Mas é Rutader quem decide se quer ser a tribo da serpente. Não depois que ele estiver sobre os meus encantos. Respondeu ela. A jovem Gorjan exercia fascínio sobre qualquer macho que estivesse perto dela. Ela sentia que seu corpo se modificava. Ela sabia que em breve precisaria se unir a um Gorjan macho. Quagrel já sentia o cheiro dela exalar dentro da gruta. Você está diferente, disse ele. Eu sei, respondeu ela. Depois, continuou, Vahame até hoje foi a Gorjan mais próxima de Rutader. Ela tem mais alguns Gorjans de outros ajuntamentos, mas ela não sai de perto de Rutader. Ela quer dominar igual um Gorjan macho. O que está dizendo? Perguntou Quagrel. Vou tirar ela do lado dele. Vou levar até ele tudo o que ela até agora não levou. Você é cria dela. Você também. Quando ela estiver no dia de ser cheia, você pode ser escolhido por ela. Gostaria, Quagrel, de ser escolhido por Vahame. Quagrel se sentiu perturbado. Ele nem era um jovem ainda. Ele se sentou na caverna enquanto a bela jovem entrou em um local escuro da gruta. De repente, a imagem de uma serpente apareceu vinda do interior da caverna. O jovem Gorjan se lançou para trás de umas pedras procurando de esconder. Impressionante, não? Quagrel ouviu a voz vinda da serpente. Como? Sou eu, disse a jovem Gorjan, mostrando a pele da serpente. Isso aqui é a pele que darei a Rutader. Ele parecerá com a grande serpente. Quagrel saiu do esconderijo e olhou a pele que a jovem lançou ao chão. Ela está completa, disse ele. É muito real. A jovem foi até a entrada da gruta por trás das águas e se dirigiu ao lado, perto de umas pedras. Aqui há dentes dela. Veja como são afiados. Quagrel olhou admirado. Eu vou entrar naquele bosque, disse ela. Quero saber quem são aqueles seres. Rutader disse que não podemos ir lá, retrucou Quagrel. Ele não precisa ficar sabendo, respondeu ela. Depois, ela olhou para Quagrel de forma ameaçadora. Ele não vai ficar sabendo, vai? Quagrel ficou calado, apenas olhando a jovem entrar na gruta e novamente, colocar sobre si a pele da serpente e se fechar nela. Depois, deitou-se e perguntou ao jovem. Não estou parecida com a grande serpente? Quagrel não respondeu. Pouco depois, eles saíram dali levando a pele da serpente. A pele ainda estava fresca. Vou levá-la para mais perto do bosque, disse ela. Me ajude. Eu não vou com você, falou ele. Então vá embora e se disser o que viu não o deixarei viver por muito tempo. Quagrel olhou para a jovem, falando. A sua beleza embaça a visão dos Gorjãs, você é. Quagrel queria dizer que a Gorjã era maldosa, mas não sabia como falar. Sou o quê? Perguntou ela. Não sei, respondeu Quagrel, embaraçado. Vamos, diga que sou má. A jovem Gorjã estava histérica e sibilava ao falar. Má? O que é isso? Seja o que for, não posso deixar você colocar os Gorjãs em risco. Eles estavam perto da correnteza da cachoeira. O vento soprava forte e brincava com os cabelos longos da jovem. Seus pelos finos e graciosos balançavam em seu corpo, sua face, no entanto, mostrava agressividade e fúria. Quagrel deu as costas voltando para a entrada da gruta. Para onde vai? Perguntou ela. Voltar para a região Gorjã. A jovem correu em direção a Quagrel e o empurrou de cima da cachoeira. Na queda, ele bateu em muitas pedras até chegar ao lago abaixo. Ele caiu na água e afundou, depois subiu, ficando de bruços, dentro da água. A vida havia saído dele. Quagrel estava morto. Quero aquele bosque para mim e para Rutader,
Lá colocaremos a pedra de onde dominaremos toda a região Gorjã. Disse ela, com muita ambição no olhar. Sem se importar com o que havia acontecido com Quagril, a jovem se escondeu nas margens do pé da cachoeira e esperou a serpente sair dos arredores do bosque. Quando o sol se escondeu atrás das montanhas, ela pôde ver a serpente subindo para as fendas das rochas. A jovem estava com a pele envolta no corpo. Aproximou-se do bosque e entrou. Agachada por entre os arbustos, ela ficou observando as criaturas que conversavam entre si, sem entender o que eles falavam. Ela contornou todo o bosque, envolta em muitos pensamentos, como: só tem eles em toda essa região? Posso expulsá-los daqui e ficar com o lugar. Só preciso dominar aquela serpente. A jovem voltou para sua gruta e pela manhã pôde ouvir a agitação dos gorjãs. Qual dos gorjãs viu Quagril? Perguntava Zertril. Os gorjãs disseram não tê-lo visto naquela noite em volta do fogo nem de manhã. Hutader foi até a gruta da sua cria, a jovem gorjã, perguntando-lhe: Você viu Quagril? Sabe onde ele está? Quando Hutader entrou, a jovem gorjã ainda estava deitada. Não o vejo desde ontem antes do esconder do sol. Respondeu ela. Onde ele estava quando o viu pela última vez? Insistiu Hutader. Ele estava indo para perto das cachoeiras, do grande rio. Respondeu ela, com muita calma. Hutader, disse. Ele não pode ter ido para os lados do bosque, foi dito que nenhum gorjão fosse para lá. A jovem, cinicamente, perguntou. Ele não está perto da pedra da reunião? Ela perguntou querendo confundir Hutader. Enquanto ela falava com Hutader, Zertril, o pai de Quagril, havia chegado à entrada da gruta da jovem. Ele ficou na porta, sem entrar. De repente, ele ergueu as narinas e sentiu o cheiro dela. Hutader, que estava sentado próximo a ela, dentro da gruta, a olhou e percebeu no olhar dela que ela estava pronta para se unir com um gorjã. Vamos convocar os gorjãs para procurá-lo. Disse Zertril, querendo sair daquele lugar, evitando ser escolhido por ela. Ao ouvir o que Zertril havia falado, Hutader cirou e gritou. Eu sou o líder, Zertril. Hutader gritou sem olhar para o antigo líder do Stermarels, seus olhos não conseguiam se desviar dos olhos da jovem gorjã que estava na sua frente. Entendo, Hutader, estarei aqui fora esperando. Disse Zertril. No meio do pátio, da tribo gorjã, Varrame corria em direção à gruta da jovem gritando por Hutader, pois sabia que ele estava sendo seduzido por ela, para produzirem uma cria. Hutader chegou à porta da gruta e expulsou ferozmente os gorjãs que ali estavam. Ele estava transtornado. Havia sido escolhido pela jovem. Ele se fechou na gruta onde ela estava e ficaram juntos até o sol se esconder por trás das montanhas. Naquele dia, aqueles gorjãs não iriam a lugar nenhum. Após o nascer do sol, depois que Hutader havia se juntado com a jovem, ele deixou a gruta dela e convocou todos os gorjãs na pedra da reunião. Vamos procurar Quagril. Mas Zertril respondeu de imediato. Ontem, poderíamos até tê-lo encontrado com vida, mas hoje. Não sei se ele ainda vive. Mesmo com as indiferenças à flor da pele, Hutader, junto com Zertril e mais 2 gorjãs foram até as pedras da colina. A jovem gorjã não foi com eles, pois estava guardada na gruta. Ela teria que ter certeza que estava cheia, ou seja, que iria ter uma cria de Hutader. Por sua vez, Hutader e os outros gorjãs seguiram o caminho que a jovem gorjã havia indicado. Foram até o pé da cachoeira e encontraram Quagril com pedaços da pele da serpente envoltos no corpo. Ele estava em uma parte da margem do grande rio. Em seu corpo, haviam marcas dos grandes dentes da serpente. Ela o matou. A serpente o matou. Falou Hutader. Mas por que a pele dela ficou nele? Perguntou Zertril, desconfiado. Devem ter lutado. Respondeu Hutader, sem convencer os que estavam à sua volta. Zertril, então disse. Não tenho certeza, Hutader. Ele era muito jovem e a pele de uma serpente não solta dessa forma. Mas deve ter sido ela.
Essa pele e essas marcas de dentes, Zertreu estava inconformado e desconfiava que a cria de Hutader tivesse matado Quagrel, seu filho. Não podemos nos demorar aqui. Essa região pertence à serpente. O sol está perto das montanhas, ela sairá logo do bosque, pois sempre sai à tarde. Argumentou Hutader, querendo sair da região. Mas, se ouviu um grito. Vejam! Falou um dos Gorjans apontando para a direção do bosque. Que criaturas são aquelas? Perguntou Zertreu. A minha jovem cria Gorjan falou a verdade. Há seres dentro do bosque. Ali há um macho e uma fêmea, mas quantos serão? Indagou Hutader. Eles não parecem agressivos. Falou Zertreu. Olhem! A serpente está ao lado deles. Certamente, ela os guarda e ao bosque também. Disse Hutader, apreensivo e admirado, ao mesmo tempo. Os Gorjans estavam longe, olhando o que se passava dentro do bosque, quando a serpente ergueu a cabeça pressentindo a presença de estranhos. Ela se esquivou de perto dos humanos e se pôs nas proximidades dos limites entre o bosque e as margens do grande rio. Os Gorjans se esconderam do lado oposto, bem acima, junto de algumas grutas de pedras e contra o vento. Eles estavam com o corpo de Quagrel, o levaram de volta à região onde vivam e o queimaram. A jovem Gorjan foi até a entrada de sua gruta e pode escutar as palavras de Hutader. Não sei o que faremos, não estamos seguros neste lugar. Precisamos ir para longe daqui. Ao ouvir essas palavras, a jovem Gorjan esfregou as mãos sobre os pelos do braço, deixando que o vento levasse seu aroma até onde ele estava. Todos os Gorjans sentiram o cheiro da jovem e ficaram agitados. Hutader os deixou e foi até a gruta dela. Antes que ele entrasse, Vahame o deteve, dizendo: Você não pode entrar, ela o matará se for aí. Ela está me chamando. Para matá-lo. Respondeu Vahame. Saia da minha frente. Disse ele empurrando ela. Hutader entrou e viu a jovem Gorjan transtornada. Seus cabelos estavam alvoroçados e seus olhos arregalados. Sua respiração era forte e de sua boca saía um som feroz. O que está havendo com você? Perguntou ele. A serpente, foi a serpente que matou Quagrel, não foi? Dizia ela, alucinada. Sim, parece que sim. Respondeu ele com cuidado. Eu sei como dominar a serpente. Quero dar a pele dela para você. Ela estava agitada. Parecia que algo queimava o seu corpo. Sua face estava rubra como se o fogo estivesse ali. Saia daí! Gritava Vahame, de fora da gruta. Ela vai matar você! Os outros Gorjans ouviram a agitação e se aproximaram. Zertreu nada podia fazer, pois se curvou para Hutader, assim não poderia interferir em nada que ele decidisse. O que há com a jovem? Perguntou Zertreu para Vahame. Foi ela quem matou a nossa cria, Zertreu. Respondeu Vahame. Foi a serpente. Eu vi os dentes e as peles, disse ele, mas foi interrompido por Vahame. Ela vestiu a pele da serpente, a sagacidade da serpente está nela agora. Como você sabe disso? Perguntou Zertreu. Porque eu segui os dois quando saíram para o lado do bosque. Ela vestiu a pele da serpente e depois empurrou Quagrel do alto da cachoeira. Depois, ela o puxou para fora da água e o enrolou com alguns pedaços de pele, depois o perfurou com os dentes da grande cobra. Hutader ouviu toda a conversa de Vahame, a jovem também. Eles apenas se olhavam enquanto a Gorjan parecia querer se lançar sobre Hutader. O que vai fazer, Hutader, me exilar? Estou cheia de uma cria sua. Você não pode me mandar embora da sua tribo. Falou a jovem com malícia na voz. Hutader ficou calado. Então, Zertreu falou. Lance-a para fora, ela matou o meu descendente. Ele ainda nem era jovem, precisa ser julgada. Eu sou o líder, Zertreu. Eu decido o que fazer com ela. Falou Hutader. A jovem começou a urrar dentro da gruta. Seus olhos ficaram estáticos e muito abertos. Ela cerrou os dentes.
Vahram entrou na gruta e se pôs entre a jovem e Hutader. Volte, e acalme-se. Falou Vahram. A jovem olhou para ela encarando-a, dizendo: Vahram. A Gorjã que quer ser líder dos Gorjãs. Falou a jovem. Deixou os Cárceis para vir atrás de Hutader para dominar um grupo Gorjã. Fique quieta e deite-se. Você está cheia. Ordenou Vahram, ao que a jovem Gorjã respondeu. Somos iguais, não somos. Sou sua cria com Hutader. Eu não sou igual a você. Respondeu Vahram. Depois indagou, onde está a pele da serpente? A jovem deu urros altos como se estivesse gargalhando. Zertreu e os outros Gorjãs apenas olhavam do lado de fora da gruta. Ele esperava uma atitude de Hutader. Assim, ele saltou para dentro da gruta se lançando sobre a jovem que o empurrou para longe. Não! Gritou Vahram. Hutader correu em direção a Zertreu, segurando, Zertreu empurrou e seguiu em direção à jovem. Você matou minha cria. Tem que ser julgada. Disse ele decidido. A jovem o jogou com facilidade para fora. Zertreu se levantou, mas antes que tentasse entrar, Hutader saiu da gruta para detê-lo. Vahram se pôs à porta para a jovem não sair. A jovem Gorjã a empurrou e saiu correndo para a floresta. Depois seguiu rumo às colinas de pedras no rio caudaloso, próximo onde a serpente se recolhia. Não podemos mais ficar nessa região. Disse Hutader. Podemos, sim, não vamos sair. Apenas evitaremos ir para aquele lado. Respondeu Vahram. Ela é perigosa e a sagacidade da serpente está nela. Disse Hutader. Zertreu, no entanto, falou, temos que lhe tirar a vida. Ela é uma ameaça aos Gorjãs. Não podemos matá-la, ela carrega uma cria minha. Hutader, nós não sabemos o que nascerá dela. Falou Vahram. Eu não sei o que você fará, Hutader, mas de agora em diante, caçarei aquela Gorjã. Disse Zertreu, decidido. O nome dela é Litel. Disse Hutader a Zertreu, que respondeu a Hutader. Eu sei, mas não a chamarei por seu nome, não a chamarei Litel. Como vai chamá-la? Perguntou Hutader. A chamarei de a Gorjã Serpente.